Solidão tem cheiro de café frio numa xícara esquecida. Tem o som de um relógio marcando as horas numa casa vazia. E às vezes, quando a noite cai e o silêncio pesa demais, ela tem a forma de uma mulher sentada sozinha à mesa da cozinha, olhando para as próprias mãos e perguntando-se onde foi que tudo mudou. Você já sentiu que o tempo passou rápido demais e deixou você para trás? Não era um cansaço físico, daqueles que uma boa noite de sono resolve. Era algo mais profundo, instalado nos ossos, na alma. Era o cansaço de quem passou a vida inteira sendo forte e, de repente, percebeu que ninguém havia perguntado se ela queria ser forte. Ninguém havia oferecido um colo. Ninguém havia dito: descansa, eu cuido de você agora. Aos olhos do mundo, Helena era uma senhora respeitável, aposentada, que cuidava do jardim e frequentava a missa aos domingos. Mas por dentro, ela carregava uma ferida antiga, daquelas que nunca cicatrizam direito porque nunca foram tocadas com carinho. Aos 23 anos, Helena se casou com um homem que prometeu cuidar dela. Durante 28 anos, ela acreditou nessa promessa. Criou 2 filhos, manteve a casa em ordem, trabalhou como professora e sustentou a família nos momentos difíceis. Mas ele nunca a olhou nos olhos e disse que a amava. Nunca segurou sua mão sem motivo. Nunca perguntou como ela estava de verdade. E quando os filhos cresceram e saíram de casa, ele também saiu. Sem explicação, sem pedido de desculpas. Apenas uma carta fria em cima da mesa da cozinha dizendo que tinha encontrado outra pessoa e que aquela vida não era mais para ele. Helena não chorou naquele dia. Ela guardou a carta numa gaveta, trancou a casa e continuou vivendo. Porque era isso que ela sabia fazer: continuar. Ela olhava para o espelho todas as manhãs e via uma mulher envelhecendo. Via os cabelos grisalhos que ela ainda teimava em tingir. Via as linhas ao redor dos olhos, as mãos marcadas pelo tempo, o corpo que já não tinha a firmeza de antes. E pensava com uma tristeza silenciosa que talvez fosse tarde demais para ela. Tarde demais para ser desejada. Tarde demais para ser vista. Tarde demais para ser amada. Acordava às 6, preparava o café, limpava a casa, cuidava do jardim, assistia à televisão, conversava brevemente com uma ou outra vizinha e, à noite, sentava-se na varanda com uma xícara de chá e olhava para o céu estrelado, imaginando se havia algo mais esperando por ela ou se era aquilo mesmo até o fim. Seus filhos ligavam de vez em quando. Marcelo morava em outra cidade e tinha sua própria família. Carla estava sempre ocupada com o trabalho. Eles eram bons filhos, mas tinham suas vidas. E Helena não queria ser um peso. Então, fingia que estava bem. Fingia que não sentia falta de companhia. Fingia que não acordava no meio da noite com um aperto no peito, desejando ter alguém ao lado. Ela estava no supermercado, empurrando um carrinho pequeno pelos corredores, pegando os mesmos itens de sempre: pão, leite, frutas, um pacote de biscoitos para acompanhar o chá da noite. Estava distraída, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, quando uma voz profunda e gentil soou atrás dela. Era algo que ela não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Era interesse. Usava uma camisa social azul claro, calças de alfaiataria e um relógio discreto, mas que Helena, mesmo sem entender de marcas, sabia que custava mais do que ela ganhava num ano. Ele segurava um lenço pequeno, de tecido delicado, que ela nem havia percebido que tinha caído da bolsa. Helena estendeu a mão para pegar o lenço, suas faces levemente coradas. "Sou Samuel, a propósito", Samuel disse, inclinando levemente a cabeça, como um cavalheiro de outros tempos. Helena ficou parada ali por mais tempo do que deveria, segurando o lenço nas mãos e sentindo o coração bater de um jeito estranho, acelerado. Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar aquela sensação estranha. Que bobagem, pensou. Ele estava apenas sendo educado. Ela sempre gostou de ler. Era uma forma de escapar, de viver vidas que ela nunca teria coragem de viver. Estava folheando um livro de poesia quando ouviu novamente aquela voz. Ele sorria, e havia algo genuíno naquele sorriso. Parte dela queria dizer não, proteger-se, manter-se na segurança de sua solidão. Mas outra parte, uma parte que ela achava que tinha morrido há muito tempo, sussurrou sim. "Você gosta de poemas?" "Gosto da forma como ele fala do amor, como se fosse algo inevitável."
algo maior do que nós. Eles ficaram ali, conversando baixinho na biblioteca por quase 1 hora. Samuel contou que era empresário, que tinha vindo para aquela cidade para abrir uma filial de sua empresa e que estava procurando um lugar tranquilo para se estabelecer depois de anos vivendo na correria de cidades grandes. Helena falou sobre sua vida como professora aposentada, sobre seus filhos, sobre os livros que gostava. E quando ele olhava para ela, Helena sentia que ele realmente a via. Só se você quiser, é claro. Helena respondeu com cautela. Mas outra parte, a parte ferida, a parte que foi abandonada, sussurrava. Você tem 60 anos. O que um homem como ele, elegante, bem-sucedido, poderia querer com você? Ela olhava para si mesma no espelho com mais atenção, tentando entender o que Samuel poderia ter visto nela. Será que ele tinha pena? Será que estava apenas sendo gentil? Será que ela estava fazendo papel de ridícula ao sequer considerar que um homem como ele poderia estar interessado nela? Se isso está tocando seu coração, deixa um like. Ele foi gentil comigo. Me deu o cartão dele. Disse que gostaria de tomar um café. O cartão de Samuel estava na mesinha de centro, onde ela o deixava todos os dias, como se fosse um talismã, algo que ela precisava ver para acreditar que aquilo realmente havia acontecido. Ela quase desligou antes que ele atendesse, mas então ouviu a voz dele. Ela experimentou 3 roupas diferentes, todas parecendo inadequadas. Pintou as unhas, fez as sobrancelhas, passou perfume e, enquanto se olhava no espelho antes de sair, sussurrou para si mesma. Gestos simples, gestos de cavalheirismo que pareciam de outro tempo. Samuel falou sobre sua vida, sobre como construiu seu negócio do zero, sobre os erros que cometeu, sobre o casamento que terminou há 5 anos e o deixou sozinho. Ele falou sobre os filhos adultos que moravam longe e sobre como aprendeu, aos 57 anos, que estar sozinho não era a mesma coisa que estar em paz. Mas aí percebi que construí um império e esqueci de construir uma vida. Então decidi mudar. Vim para cá porque quero algo diferente, algo mais calmo, mais verdadeiro. Passei tanto tempo cuidando de todos, dos meus filhos, do meu ex-marido, dos meus alunos, que esqueci de cuidar de mim. E agora sozinha, percebo que não sei quem eu sou quando não tenho ninguém para cuidar. Helena sentiu como se uma porta que estava trancada há anos começasse a se abrir, apenas uma fresta, deixando entrar uma luz tímida, mas real. Ele segurou a mão dela com delicadeza e disse com voz firme e carinhosa. Nas semanas seguintes, Helena e Samuel começaram a se ver regularmente. Caminhadas no parque, jantares tranquilos, visitas à livraria e sempre aquele cuidado, aquela atenção aos detalhes, aquela forma como ele a ouvia, como se cada palavra que ela dissesse importasse. Helena carregava cicatrizes que não cicatrizaram direito. E às vezes, quando Samuel dizia algo gentil, quando tocava sua mão, quando olhava para ela de um jeito especial, ela recuava. A voz do medo sussurrava em sua mente. Isso não é real. Isso não vai durar. Você vai se machucar de novo. É que eu não sei se consigo fazer isso. E então disse algo que tocou o coração dela de uma forma que ela não esperava. E quando você estiver pronta, se estiver pronta, eu vou estar esperando. Você poderia estar com qualquer mulher, mulheres mais jovens, mulheres mais bonitas. E por que, Helena? Beleza não é sobre idade. Beleza é sobre verdade. E você é a mulher mais verdadeira que conheci. De algo que começava a brotar depois de um inverno longo demais. Continuou sendo gentil. Continuou mostrando com ações e não apenas palavras que ela importava. Alegria. E assim que viu Helena saindo da igreja de braços dados com Samuel, não perdeu tempo. Uma mulher da sua idade andando por aí com um homem mais novo, rico. As pessoas acham estranho, sabe? Acham que ele deve estar interessado em outra coisa. Você tem uma casa, tem aposentadoria. Cuidado, Helena. Homens assim não estão interessados em mulheres como nós por amor. Helena sentiu o sangue gelar, a vergonha subir pelo pescoço. A voz antiga, aquela que dizia que ela não era suficiente, voltou com força. Será que Samuel estava apenas sendo gentil e ela, desesperada por afeto, estava confundindo tudo? E quando ele finalmente apareceu na porta da casa dela, preocupado, ela explodiu com toda a dor guardada. Estão dizendo que você está comigo por interesse, e eu não aguento mais. Não aguento acreditar e me decepcionar de novo. E quando ela finalmente ficou em silêncio, ofegante,
Ele entrou, fechou a porta atrás de si e, com uma calma que ela não esperava, disse com firmeza: "Mas eu não estou aqui pelo que as pessoas pensam. Eu estou aqui por você. E se você quer saber por quê, eu vou te dizer." Samuel declarou com emoção: "Por quê, Helena? Eu passei 57 anos achando que sabia o que era amor. E só agora, com você, eu descobri de verdade. Você tem uma força que não percebe. Você tem um coração que, mesmo machucado, ainda é capaz de amar. E isso, Helena, é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu quero." Ele não disse mais nada. Apenas segurou ela. E pela primeira vez na vida, Helena permitiu que alguém a segurasse de verdade. E Samuel estava ali, não apesar de quem ela era, mas por causa de quem ela era. E quando, finalmente, Samuel se ajoelhou numa tarde tranquila no jardim da casa de Helena e perguntou se ela aceitaria casar com ele, ela não hesitou. Mas foi o dia mais bonito da vida de Helena. Quando ela caminhou em direção a Samuel, vestindo um vestido azul claro, ela não sentiu vergonha de sua idade. Não sentiu que estava fazendo o papel de ridícula. Sentiu apenas que estava no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. E quando Samuel sussurrou no altar só para ela ouvir. 4 anos depois, Helena estava sentada na varanda da casa que agora dividia com Samuel, olhando para o jardim florido que eles cuidavam juntos. Ela tinha 64 anos agora, e nunca se sentiu tão jovem, tão viva. Samuel saiu da cozinha com 2 xícaras de chá e sentou-se ao lado dela, entrelaçando os dedos nos dela com a naturalidade de quem faz aquilo todos os dias. Ele perguntou com carinho: "Tarde demais para recomeçar. Tarde demais para ser amada. Tarde demais para ser feliz." E estava tão errada. E Helena entendeu que, às vezes, as melhores histórias não começam quando somos jovens. Às vezes, elas começam quando finalmente aprendemos a acreditar que merecemos ser felizes. De passeios de mãos dadas. De viagens para lugares que Helena sempre sonhou conhecer, mas nunca teve coragem de ir sozinha. De tardes tranquilas lendo juntos, cada um com seu livro, mas sempre próximos. Samuel tinha uma paciência infinita com as crianças, contando histórias, brincando no jardim, ensinando coisas. E Helena, ao ver aquele homem de cabelos cada vez mais brancos, rindo com seus netos no colo, sentia o coração transbordar de gratidão. Helena confessou numa noite, enquanto estavam deitados na cama, ouvindo o som da chuva lá fora. O corpo de Helena doía um pouco mais. Os passos eram um pouco mais lentos. Mas o amor só crescia. Ela respondeu com certeza: "É sobre encontrar alguém que escolhe você, todos os dias, e que te ensina que você sempre mereceu ser escolhida." Porque ela tinha algo que muitos nunca teriam. Ela tinha amor verdadeiro. Ela tinha companheirismo. Ela tinha alguém que todas as manhãs acordava ao seu lado e sussurrava. Nos anos que vieram, Helena e Samuel envelheceram juntos, exatamente como haviam prometido. Envelheceram com graça, com paciência, com aquele amor profundo que só o tempo pode construir. Os cabelos de Helena ficaram completamente brancos e ela parou de tentar esconder. Samuel dizia que ela nunca esteve mais bonita. As rugas ao redor dos olhos de ambos se aprofundaram, marcadas por anos de sorrisos, de risadas compartilhadas ao pôr do sol, de olhares cúmplices em meio às conversas dos netos. Carla vinha com os filhos nos finais de semana, e as crianças corriam pelo jardim que Helena e Samuel cuidavam com tanto amor. Marcelo visitava sempre que podia, trazendo a esposa e as 2 filhas. E Samuel, que nunca imaginou que teria uma segunda chance de ser avô presente, mergulhava nesse papel com uma dedicação que comovia a todos. Via a paciência com que ele explicava, a forma gentil como corrigia, o sorriso orgulhoso quando a criança conseguia sozinha. E pensava, com o coração apertado de felicidade, em como quase perdeu tudo isso por causa do medo. Porque a vida me deu uma segunda chance de ser feliz, e eu agarrei com as 2 mãos. Nada grave, mas o suficiente para assustá-la. Foi Samuel quem esteve ao seu lado em cada consulta médica, segurando sua mão na sala de espera, fazendo perguntas ao médico quando ela estava nervosa demais para falar, lembrando-a de tomar os remédios nos horários certos. Helena disse uma noite enquanto ele preparava o jantar porque ela estava cansada demais. Samuel declarou com convicção: "Não eram coisas grandiosas, eram coisas simples. Ver o nascer do sol na praia, visitar a cidade onde Helena nasceu, plantar uma árvore juntos e vê-la crescer,
escrever cartas para os netos para que lessem quando fossem mais velhos. Aos 75 anos, Helena estava sentada na varanda numa tarde de outono, folheando um álbum de fotos. Eram fotos dos últimos 15 anos. Fotos do casamento, das viagens, das reuniões familiares, dos aniversários, de momentos cotidianos que juntos formavam uma vida inteira. Samuel sentou-se ao seu lado e juntos eles relembraram cada momento capturado naquelas imagens. Prepararam o jantar juntos como faziam todas as noites. Comeram devagar, conversando sobre os planos para o fim de semana, sobre a visita que Carla faria, sobre o novo livro que Helena estava lendo. E depois, quando se deitaram na cama, Samuel puxou Helena para perto e ela encaixou-se perfeitamente nos braços dele, como sempre fazia. Não importa quanto tempo tenhamos, eu vou estar aqui. E quando o sol nasceu na manhã seguinte, trazendo um novo dia, Helena acordou com o rosto de Samuel a poucos centímetros do seu, os olhos dele já abertos, observando-a com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Aos 77 anos, Helena escreveu uma carta para Carla. Não porque estava doente ou porque pressentiu que seu tempo estava acabando, mas porque queria deixar registrado, em palavras, tudo o que aprendeu, tudo o que viveu, tudo o que descobriu sobre o amor, sobre a vida, sobre recomeçar. Minha querida filha, a carta começava. Se você está lendo isto, é porque eu quis que você soubesse algo muito importante. Eu passei a maior parte da minha vida achando que meu valor estava em cuidar dos outros, em ser útil, em ser forte. E quando seu pai foi embora, eu achei que tinha falhado. Achei que não era suficiente, achei que nunca mais seria amada. E quero que você saiba, minha filha, que não importa quantos anos você tenha, não importa o que já viveu, sempre há tempo para recomeçar. Sempre há tempo para ser feliz. Nunca desista de você mesma. Nunca aceite menos do que merece. E quando o amor verdadeiro chegar, não tenha medo. Abra a porta, deixe entrar. Porque vale a pena. Ah, como vale a pena. Helena completou 80 anos e Samuel organizou uma festa surpresa. Todos estavam lá. Filhos, netos, amigos, até alguns ex-alunos de Helena que a encontraram nas redes sociais e fizeram questão de estar presentes. Quando Helena entrou na sala e viu todos ali, reunidos por causa dela, para celebrar sua vida, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Você merece cada sorriso, cada abraço, cada momento de felicidade, porque você é uma mulher extraordinária, e eu tenho a sorte de chamá-la de minha esposa. Naquela noite, quando todos foram embora e a casa voltou ao silêncio familiar, Helena e Samuel sentaram-se na varanda, como faziam há 20 anos. Mas aí penso que talvez a gente precisasse viver tudo o que vivemos para estar pronto um para o outro. Então, no fundo, acho que tudo aconteceu no tempo certo. Precisava duvidar para aprender a acreditar. Helena e Samuel envelheceram com dignidade, com amor, com respeito mútuo. Eles sabiam que o tempo era precioso, então não desperdiçavam nenhum momento com brigas bobas ou ressentimentos. Perdoavam rápido, amavam devagar, valorizavam o simples. Quando Helena completou 83 anos, sua saúde começou a fragilizar de verdade. Nada dramático, mas o corpo já não respondia como antes. Samuel, agora com 80 anos, cuidava dela com uma devoção que comovia a todos. Ele preparava os remédios, ajudava-a no banho quando necessário, lia para ela quando seus olhos cansavam, segurava sua mão durante as noites em que a insônia visitava. E não há lugar onde eu preferiria estar do que ao seu lado. Era o mesmo livro de poemas que ela estava lendo no dia em que se reencontraram na biblioteca, tantos anos atrás. Ele disse com lágrimas nos olhos. Estava em casa, na cama que dividiu com Samuel por tantos anos, com os filhos, netos e o grande amor de sua vida ao redor. E porque no final ela provou para si mesma que nunca foi tarde demais. E ele se agarrou a essas memórias como um sobrevivente se agarra a um bote salva-vidas. Ela ainda está aqui, em cada cantinho desta casa, e eu não estou pronto para deixar isso para trás. Era sua forma de processar, de se despedir devagar, de manter viva a conexão que tinham, de ser amado por ela, de construir, mesmo em tempo que muitos considerariam tarde demais, uma história de amor verdadeira. No jardim que floresceria todas as primaveras, no legado de esperança que deixaram para todos que os conheceram.
Jovens casais os usavam como exemplo. Pessoas mais velhas encontravam esperança em sua história. Naquela noite ela ligou para o irmão. Eu também. O amor não tem data de validade. A felicidade não tem idade. E você, não importa quantos anos tenha, não importa o que já viveu, merece ser amada. Merece ser vista. Merece ser feliz. Se inscreve no canal para mais histórias que vão te fazer acreditar no amor, na esperança e na força que existe dentro de você. E me conta nos comentários. Você acredita em recomeços? Você acredita que o amor pode chegar a qualquer momento? Eu vou ler cada comentário com carinho, como a Helena faria. E se você está passando por um momento difícil, se está se sentindo sozinha, se está achando que não há mais esperança, lembra da Helena. Lembra que ela estava prestes a desistir. E então, um homem gentil, num corredor de supermercado, devolveu um lenço. E sem saber, devolveu também sua fé na vida. O seu Samuel pode estar virando a esquina agora. Pode estar na fila do supermercado. Pode estar na biblioteca. Pode estar em qualquer lugar. E você merece estar pronta para reconhecê-lo quando ele aparecer. Nunca esteve,